lá. Diz assim: cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito o ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, queremos ouvir a sua voz nessa noite. Não queremos ser guiados por nós mesmos. Queremos, Pai, desse momento, nos despir de tudo aquilo que nos atrapalha, que possa confundir ou roubar a semente que vai ser lançada hoje no teu altar. Nós sabemos que a semente é lançada à beira do caminho, e muitas vezes vem a águia do mal e rouba aquela semente e impede que ela germine no nosso coração. Mas hoje nós queremos estar completamente abertos para receber o máximo, o ápice daquilo que o Senhor quer fazer, quer falar, e toda a estratégia diabólica para atrapalhar a gente ouvir a sua voz, para nos distrair, seja no Instagram, no WhatsApp, qualquer outra coisa, nós rejeitamos agora diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glória a Deus. O tema dessa mensagem, dessa noite é: quando a fraqueza se torna força. Quando a fraqueza se torna força. Quantas vezes você já se sentiu alguém que não é bom o suficiente para algo? Tem muita gente que foi à igreja, entregou sua vida a Jesus, de repente é membro de uma igreja, é membro dessa igreja, mas por algum motivo você ainda se sente limitado, se sente pequeno, se sente incapaz, você se sente que não é bom o suficiente, você se sente fraco. Muitas vezes há um sentimento no seu coração de que isso não é para você. Você olha para alguém, orando por alguém, clamando por cura, e você fica admirado e fala: que unção que está sobre aquele homem, mas isso não é para mim. Você olha para o pastor pregando, para um outro líder pregando, para outro alguém pregando, você fala: olha, glória a Deus, que palavra abençoada, mas isso não é para mim. Você olha para alguém na liderança de uma célula, na liderança de um ministério, você fala: uau, que bacana, mas isso não é para mim. E você está sempre acreditando que você não é bom o suficiente, ou que você não está preparado o suficiente, ou que você não é a pessoa ideal para aquilo que de repente Deus está te chamando. E eu queria falar com você nessa noite. Através da vida de Jacó, a gente olha a trajetória dele, a gente vai perceber que Jacó foi o escolhido por Deus, não porque ele era o favorito, não porque ele era o melhor, não porque ele era o mais preparado, não porque ele era o melhor de bola, o melhor jogador, assim como eu. Na verdade, ele foi escolhido, porque Deus decidiu escolher ele. Eu estou aqui para te dizer que Deus também te escolheu. Eu quero ouvir um aleluia, um amém, com fé. Deus te escolheu para uma grande obra. Pastor, isso é muito legal, mas isso é um clichê. Não, porque o nosso Deus é grande, então não tem coisa pequena com Deus. Então, se Deus te escolheu, é para uma grande obra, porque Ele é grande. A gente tem a mania de colocar Deus numa caixinha e acreditar que a gente serve a um Deus que está dentro de um projeto pequeno. Ah, Senhor, se eu ganhar uma alma para Jesus e viver até 100 anos e morrer, obrigado, porque eu cumpri a sua obra. Não, meu irmão, não é assim que funciona. No reino de Deus, Deus te chamou para você saquear o inferno. Eu quero ouvir um amém, um aleluia. Deus te chamou para você fazer um estrago no inferno, você causar um alvoroço. Deus chamou você para coisas grandiosas.
Deus chamou você para grandes projetos. Quando Deus está com você, Ele vai te levar a lugares estratégicos. Ele vai à frente, Ele vai capacitar você. Mas espera aí, é muito legal a história de Jacó, mas acho que isso foi com Jacó. Isso não é comigo. Não, meu irmão. Se você olhar, você vai perceber que Deus sempre chamou pessoas improváveis. Há muitas pessoas que acreditam que Moisés era gago. Quem já ouviu falar sobre isso? Pois é. Você imagina, Deus chamou um gago para libertar o povo de Israel? Para ser o porta-voz dele? Faz sentido isso? Deus chamou, levantou Moisés para ser o porta-voz dele. Um gago para ser o porta-voz dele. Olha que coisa incrível. Sabe por quê? Porque quanto mais limitado nós somos, quanto menor nós nos vemos, quanto mais a gente percebe a nossa pequenez, os nossos erros, a nossa fraqueza, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa é a realidade. Quando a gente olha para alguém, se compara e se vê pequeno, na verdade a gente está olhando com um olhar humano, natural. Mas se a gente começar a enxergar com um olhar espiritual, a gente vai perceber que é justamente nessa pequenez que Deus pode se tornar grande em nós. Posso ouvir um amém, aleluia? Você me ajuda a pregar hoje, amém? Você me ajuda, por favor? Amém? Então nossas fraquezas não são um obstáculo para Deus. Nossas fraquezas, na verdade, são uma plataforma para a glória dele. Quem acredita nisso? Obrigado, Atitude Coffee, pelo patrocínio. Amém? Davi, pensa em Davi. Cara, é tão engraçado a história de Davi, porque o profeta vai lá consagrar o próximo rei. Cara, apresentou todos os irmãos. Tipo assim, nem o pai dele lembrava dele, cara. Tem noção do que é isso? Mas tem certeza, já foi todo mundo, não tem mais ninguém. Não é nenhum desses que eu vim consagrar rei. Peraí, tem um outro filho lá, como pastor de ovelha, lá no campo. Você vê que ele não tinha nenhuma pinta de guerreiro, não era alto, não era forte, não era ninguém aos olhos humanos. Mas é esse que Deus escolheu para a grande obra. Esse que Deus escolheu para o grande projeto. Então, se você está se vendo limitado, é com você que Deus está falando hoje. Posso ouvir um amém, aleluia? Sacode esse irmão assim, fala assim, é com você que Deus está falando hoje. É com você. É com você. Mas a gente tem um grande problema aqui. Porque muitas vezes, por a gente se sentir limitado, a gente comete um erro. Sabe qual é o erro? A gente começa a fingir que a gente é. A gente se torna o falso rico, o falso milionário, o falso cheio da unção, o falso homem de Deus, a falsa mulher de Deus, o falso profeta de Deus, a falsa unção. E a gente começa a querer mostrar que a gente tem aquilo que a gente nunca teve. E a gente começa a entrar numa postura de que nós precisamos fingir para se tornar. Só que não tem como se tornar, porque não tem como Deus tratar com a sua máscara. Porque Deus não se relaciona com a nossa subjetividade. Deus só pode curar o seu interior, a sua verdade. Deus não trabalha na sua falsidade. Deus não consegue tratar aquilo que está escondido. Para que Naamã fosse curado, Deus teve que tratar debaixo da armadura. Enquanto ele estava com aquela armadura, a lepra estava escondida. Mas para ser tratado, teve que tomar banho 7 vezes no rio. Tem que mergulhar, teve que tirar a armadura. Hoje Deus está fazendo você tirar a armadura aqui, amém? Porque Deus vai fazer a gente sair daqui completamente curado, restaurado, transformado, edificado. Hoje Deus vai mudar o seu nome. Aleluia, glória a Deus. É isso, Deus vai mudar o nosso nome. Eu acredito nisso, mas não tem como Deus fazer isso se a gente estiver debaixo de uma armadura. Não tem como fazer isso se a gente estiver carregando uma máscara do cheio do Espírito Santo, do aleluia, do glória a Deus, mas que o coração está distante, está vazio. A chama já se apagou faz tempo. O aleluia é da boca para fora. A chama já está apagada. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. Então,
que a gente aprende com a história de Jacó, que eu quero comentar com vocês hoje, para a gente aplicar na nossa vida? Primeiro, Jacó, um homem marcado pelo passado. A gente vai fazer aqui um apanhado da trajetória dele, no capítulo 25, depois no capítulo 27, fala sobre os erros que ele começou cometendo. Primeiro, Jacó, então a gente leu que ele roubou a primogenitura do seu irmão. Era irmão gêmeo, ele já nasceu com a mão grudada ali no pé, no calcanhar do seu irmão, disputando com ele quem nascia primeiro. Jacó sempre foi, o nome dele significa usurpador, enganador, aquele que segura o calcanhar, aquele que puxa, aquele que quer buscar o primeiro lugar, aquele que quer usar das suas artimanhas para alcançar a primeira posição. Esse é Jacó. Jacó, primeiro você vê, a gente acabou de ler, ele vendendo, ele fazendo, alcançando a primogenitura ali, enganando seu irmão. Depois a gente vai ver ele enganando seu irmão para receber a bênção do seu pai. Naquele tempo se acreditava muito, eu creio nisso até hoje, na bênção do pai, a bênção da primogenitura. O que é isso? O filho primogênito, o primeiro filho, ele tinha direito a bênçãos espirituais, ele tinha direito à palavra profética do seu pai, ele tinha direito a recursos financeiros do seu pai, a uma responsabilidade maior. E aí Jacó, sabendo disso, mesmo ele sendo o segundo, ele encontra uma estratégia junto com a sua mãe, de enganar o seu irmão. O seu pai já velho, cego, já não conseguia enxergar mais, fala para Esaú: filho, vai lá preparar uma comidinha para mim, traz, que eu quero, depois que comer essa comida que eu amo, eu quero te abençoar. E a sua mãe escuta e vai lá e conta para Jacó. E Jacó vai na frente rapidinho, faz uma comida com a sua mãe ali, ajuda. E vai lá e ele coloca a roupa do irmão para ficar com o cheiro do irmão. Colocaria um negócio de ficar peludo nas mãos. E aí o que acontece? Quando seu pai vê, não reconhece a voz, mas reconhece o cheiro, reconhece os pelos. E vai lá e abençoa Jacó. Você pode imaginar como seu irmão ficou irado com ele. Seu irmão queria matar ele. E aí, o que acontece? Jacó se vê como obrigado a fugir. E ele começa a fugir dos problemas, fugir da verdade, fugir da realidade. E ele então passa por uma terra distante, ele foge, e ele não resolve com seu irmão. Ele foge do seu passado, ele foge daquilo que ele precisava enfrentar. Essa é a realidade de Jacó. O impacto da vida dele é alguém que foge. E talvez você está aqui com alguém que está fugindo também. Fugindo do seu chamado, fugindo da sua missão, fugindo do seu propósito, fugindo daquilo que Deus escolheu para você. Sabe por quê? Porque houveram coisas na sua trajetória que fizeram você fugir, que fizeram você desacreditar, fizeram você adiar, que fizeram você simplesmente esquecer, abandonar. Mas aquilo que Deus te chamou, Deus não esqueceu. Aquilo que Deus confiou a você, Ele não esqueceu. Ele não passou para outro. Olha, eu até acredito que se a gente não fizer, outro vai fazer. Mas aquilo que Deus escolheu, entregou na sua mão, outro pode ser até abençoado de fazer, mas Deus não desiste daquilo que Ele entregou para você. Deus não desiste daquilo que Ele confia a você. Ah, pastor, e por que a gente foge? Primeiro a gente foge porque a gente acredita nos rótulos. Alguém disse para você: você não é bom, você não vai conseguir, isso não é para você, você é insuficiente, você é incapaz. E você acreditou. Já aconteceu comigo isso. Eu nunca imaginaria que eu seria pastor. Eu já falei isso para vocês aqui. A última coisa que eu podia imaginar que um dia eu seria pastor, que eu estaria à frente de alguma igreja, jamais. E quando eu comecei o seminário, uma pessoa que eu respeitava muito, que eu admirava, que eu tocava com ela, falou assim: cara, desiste, isso não é para você. Sabe o que eu fiz? Eu desisti. Eu abandonei o seminário. Primeira vez que eu entrei no seminário, eu só fiz um semestre. E talvez a sua história seja igual à minha. Você desistiu por causa da palavra de alguém. Deixa eu te contar um segredo. Se Davi dependesse do seu pai, se Davi dependesse do seu irmão para se tornar rei, ele não seria rei até hoje. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a aprovação de homens, sem buscar a primeira aprovação de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a admiração de homens, sem primeiro reconhecer a admiração que Deus tem a seu respeito. E aí a gente vai adiando, a gente vai atrasando, a gente vai interrompendo aquilo que Deus chamou a gente. Então, não acredite nos rótulos que a vida te pôs. Não acredite. A principal estratégia demoníaca é o quê? É fazer você acreditar que seu pecado é a sua identidade, que suas falhas é a sua identidade. Ei, você não é o seu pecado.
Você não é a sua falha. Você não pode aceitar isso no seu coração. Então esse é o primeiro motivo. A gente foge porque a gente acredita nos rótulos. A gente foge por falta de confiança no tempo de Deus. As coisas demoram a acontecer, começa a demorar. O que você faz? Ah, cara, não está demorando, não está acontecendo. Quer saber? Eu vou desistir, isso não é para mim. Imagina só, na trajetória de Davi, de Moisés, todos os homens de Deus, quantos anos demorou do próprio Abraão, quantos anos demorou para Abraão receber a promessa que Deus deu para ele? Quantos anos demorou para que Davi fosse, do tempo que ele foi ungido até que ele foi realmente posto como rei, quanto tempo demorou? Quantos anos se passou? E às vezes, a gente, por não confiar no tempo de Deus, a gente está fugindo do nosso chamado. Sacode seu irmão e fala assim: pare de fugir. Fala para ele, fala com fé, fala assim: não fuja do seu chamado. Não fuja daquilo que Deus te chamou. Não fuja daquilo que Deus confiou a seu respeito. Não fuja. E o terceiro motivo porque a gente foge, por causa da culpa e da vergonha. Tem muita gente que está fugindo porque se sente culpado pelos seus erros. Deixa eu te contar um segredo: não tem ninguém santo aqui. Se você é santo aqui, você nunca pecou, ou você não pecou nunca mais, pode ir para o céu, pode ir para a glória. Você já está em outro nível. Another level adoration. Você está em outro nível. Não, todos nós somos pecadores. Então se você é pecador, assim como eu, você precisa entender que o sangue de Jesus Cristo te comprou por um alto preço. Que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Que a cruz representa a sua cura. Você precisa reconhecer e entender a diferença de culpa para vergonha. Porque culpa a gente sente pelos erros que a gente cometeu. Vergonha, a gente acredita que a gente se tornou os erros que a gente cometeu. A gente acredita que a gente é aquele erro. A gente acredita que a nossa identidade agora é: se eu adulterei, então eu sou um adúltero. A partir de agora eu sou um adúltero, eu vou morrer adúltero. Eu sou um indigno. Eu sou alguém que merece a morte. E você não acredita mais na sua restauração, você não acredita mais na sua aliança com Deus, você não acredita mais na sua cura, você não acredita mais na sua transformação, você não acredita mais que você pode viver os sonhos e projetos que Deus tem para você. E tem muita gente que foi parada por causa da culpa e da vergonha. E hoje Deus está falando para você: eu estou aqui para te curar, para te tocar, para te restaurar, para te dar um novo nome, para te dar uma nova identidade, porque eu vou fazer de você uma referência para esse tempo. Você viu um amém, um aleluia, glória a Deus, gente? Você crê nisso? Aplaude o Senhor por isso, se você crê nisso. Você vai ser uma referência para esse tempo. Amém? Eu gosto muito da história de John Newton. Já falei aqui algumas vezes, mas é interessante a história dele, porque ele era alguém marcado pela sua fraqueza, reconhecido como um homem mau, um cara que vendia escravos, fazia tráfico de escravos, foi capitão de um navio onde ele fazia maldades, um cara reconhecido por ser ruim, e um dia veio uma tempestade sobre ele, uma tempestade poderosa no navio. Sabe aquela coisa que vem o medo da morte, que até o ateu se converte quando o avião está caindo, sabe? Foi desse nível. E ele começou a orar e falou: se tu existe, Deus, se o Senhor me livrar da morte, eu vou me render ao Senhor. E aí, milagrosamente, aquele homem é salvo naquela tempestade. John Newton então se entrega a Jesus, se converte. E logo vem o peso da culpa, da vergonha pelo que ele cometeu. Mas até que ele entende o poder transformador do sangue de Jesus, ele é curado, é transformado. E agora ele ressignifica a sua vida. E agora ele passa, ao invés de escravizar pessoas, passa a libertar escravos e lutar para que cada escravo fosse liberto, para ajudar nesse processo. Sabe o que aconteceu? Esse homem compôs uma das músicas mais lindas que existe, chamada Amazing Grace. Quem conhece Amazing Grace? Essa música é linda. Quem conhece, gente? E tem um trecho uma letra que é muito interessante da música, uma parte da música que diz assim: graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Posso ouvir um amém, um aleluia, glória a Deus?
Foi essa graça maravilhosa que te salvou, que me salvou, que te alcançou. Essa graça maravilhosa que nos dá poder para vencer todo e qualquer pecado. Essa graça maravilhosa que nos permite ser perdoado, ser amado, porque Ele nos amou primeiro. Essa graça. E tem uma coisa que me choca no amor de Deus, porque o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem pelo pior ser humano da face da terra. O pedófilo, o pior, o cara mau. O amor é igual, porque Ele decidiu nos amar primeiro. É difícil para a gente entender isso na nossa mente, mas é verdade. Agora, a diferença é que eu e você escolhemos desfrutar desse amor. Eu e você escolhemos aproveitar esse amor. Aproveitar o que representa esse amor, que é um lugar de relacionamento, de confiança, um lugar de poder de Deus, de desfrutar da graça, do perdão, do abraço, do acolhimento. É esse amor que faz a gente viver isso. E tem gente que não, que vira as costas para esse amor e que não quer viver esse amor. Mas o amor é igual para todos. É igual para todos. Do mesmo jeito que John Newton foi restaurado, Deus pode restaurar aquela pessoa que você fala assim, essa eu duvido. Quem nunca pensou assim? Fala a verdade. Fala a verdade, gente, não é assim? Esse aí, até aquele político, você está lembrando dele agora? Aquele político? Esse também pode ser transformado. Vai Judas, aleluia, salva Judas. Salva Zaqueu, aleluia. Amém? Então, segundo, Jacó é o homem que lutou com Deus. A gente vai ver no capítulo 32. E é muito interessante isso é muito forte. Quando Deus ele quer mudar a nossa identidade, Ele primeiro precisa tocar na nossa estrutura. Ele precisa tocar na nossa articulação. Ele precisa tocar na nossa vida. Não tem como mudar a nossa identidade se a gente não ser verdadeiro com Deus. Se a gente não ser transparente com Deus. E, na verdade, Jacó, ele começa a perceber que depois de tanto tempo fugindo do seu irmão, de encontrar o seu irmão, de vê-lo face a face, de ter uma conversa difícil, de ter uma conversa que não seria fácil, ali de perdão. Na noite em que estava próximo de encontrar o seu irmão, ele vive um dilema ali, de uma luta com o anjo, que representa Deus. E nessa luta, ele passa lutando o tempo todo. E ele fala, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E essa luta, o anjo pergunta o nome dele. E aí começa algo incrível, porque quando ele fala o nome dele, meu nome é Jacó, é como quem diz, meu nome eu sou usurpador, eu sou enganador. Não tem como a gente vencer uma luta. Essa luta com Deus representa a nossa luta interna. A nossa luta para a gente realmente ser transparente com a gente mesmo. A gente ser transparente com Deus, a gente ser real com a gente, falar assim, eu sou aquele que falha, eu sou aquele que erra, sim, eu sou aquele que fiz aquilo, sim, eu reconheço que eu não sou bom nessa área, eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso vencer essas coisas, eu reconheço que eu preciso vencer esse pecado, eu reconheço que eu preciso vencer, eu reconheço que eu preciso ampliar minha fé, eu reconheço que eu preciso dar um próximo passo na minha vida. Essa luta representa esse lugar de vulnerabilidade, onde você se derrama na presença de Deus e fala, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais fugir do meu chamado, da minha missão. Eu não quero mais fugir. Sim, eu sou Jacó, eu sou essa pessoa, essa é a minha vulnerabilidade. Eu preciso do socorro. Jacó luta com ele. Jacó fala o seu nome. Eu sou Jacó. Ele reconhece a sua identidade como estava. Ele reconhece a sua vulnerabilidade. Ele reconhece a sua doença. Porque não tem como a gente ser curado se a gente não reconhece que está doente. Não tem como, não existe cura para quem não acredita que está doente. Não existe cura, não tem como tratar. O primeiro passo é reconhecer que nós precisamos de Deus, dependemos de Deus. Nós dependemos da cura, da mão dele estendida sobre nós.
E ali começa um momento de transformação, onde o anjo toca na articulação da coxa dele. E agora, aquela artimanha de quem dependia de estratégia, de conhecimento, de network, de recurso, de quem confiava na força do seu próprio braço, de quem confiava no seu interesse, agora ele passa a depender única e exclusivamente da mão de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus na vida dele. E ali, esse mancar representa a dependência do Senhor. Não tem como você ser abençoado por Deus se você não reconhecer que precisa dele, que você depende dele. E aí sabe o que eu aprendo? Que muitas vezes, Fabão, pode subir aqui por favor. Muitas vezes Deus nos fere para nos curar. Muitas vezes o único caminho da sua cura é a sua dor. Muitas vezes o único caminho para você vencer, para você avançar, para você ir para um outro nível, você vai ter que ser ferido. O que fez John Newton ser curado foi a tempestade. Foi o medo da morte. Talvez se ele não vivesse aquela tempestade, esse homem nunca teria tido encontro com Deus. O que fez Saulo, que se torna Paulo, enxergar com os olhos espirituais, foi quando ele fica cego fisicamente. Porque ele se viu limitado, sem poder enxergar. E aí ele percebeu que precisava ter uma visão espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aquilo que você briga com Deus de sua maior limitação é a principal estratégia de Deus para fazer você despertar, para fazer você acordar e viver o melhor ano da sua vida, um ano extraordinário. É essa dor que vai fazer você vencer, irmão. É essa dor que vai fazer você ser curado, ser transformado, ser restaurado. Essa dor, o lugar onde mais dói em você, pode ser o lugar onde Ele mais te abençoará. Quem pode dizer um aleluia, um amém, glória a Deus? Então você precisa parar de fugir. Ele fugia da dor, acreditando que o encontro com seu irmão ia trazer dor. Não adianta fugir. A luta com Deus é uma luta para a nossa transformação. Deus precisa quebrar a nossa autossuficiência. Deus precisa quebrar. Assim como o ouro, para ser limpo, ele precisa passar pelo fogo, gente. A gente precisa passar por esse fogo. Isaías 48:10 diz: eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Essa aflição que está fazendo você ser provado, está fazendo você ser lapidado, está fazendo você ser limpo, está fazendo você ser restaurado, está fazendo você encontrar um lugar de dependência, está fazendo você rever o seu caráter, está fazendo você rever a sua identidade, está fazendo você entender que você sem Deus, você não é nada, que você precisa de Deus. Está fazendo você entender que o recurso, o dinheiro, o network, o conhecimento, o número de seguidores é insuficiente se você não tem a mão de Deus na sua vida. Que a fama, o glamour, o dinheiro é insuficiente se Deus não está com você. Isso não vale de nada. É esse lugar de dependência que Deus espera de nós. Pastor, mas eu estou dando tanto para Deus, está difícil. Pois é, Deus não quer muito. Deus quer o quê? Deus quer tudo. Não é muito o que Ele está querendo, Ele está querendo tudo. Deus quer tudo. Deus quer você por completo. Deus não pode fazer se você estiver com armadura. Deus não pode fazer enquanto você está casado com o passado. Deus não pode fazer, sabe, o extraordinário dele enquanto você realmente não mergulhar, se despir e falar: eu preciso de ti. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Essa postura que Deus espera de você é você chegar antes de culto começar, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eu quero te ouvir hoje, eu quero ser tocado hoje, eu quero ser ministrado hoje. É você levantar sua mão e adorar como nunca adorou e falar: Senhor, hoje eu não saio daqui sem a minha bênção, sem a tua presença, sem te sentir, sem te tocar. É você chegar com fome, com sede dele e falar: Senhor, abrir o teu quarto, dobrar o teu joelho e falar: eu quero te sentir, eu não te largo se o Senhor não me tocar.
essa fome e essa sede que Deus espera da gente. E muitas vezes a gente vem para a igreja como se estivesse indo para o shopping. Fui passear, vou contar aos irmãos, vou dar um abraço na galera. Pô, legal, eu acho isso bacana, mas não é para isso que nós estamos aqui. Isso é uma das coisas. A comunhão é bacana, é gostosa, mas a primeira coisa que tem que te mover para esse lugar é a sede, é a fome pela presença de Deus, para ser tocado por Deus, para adorar a Deus como ninguém, para que há uma nuvem de glória sobre esse lugar, para que a gente ative os céus abertos sobre esse lugar, para que a gente seja ativado pela glória de Deus nesse lugar, para que a fogueira seja acesa, onde o Espírito Santo tem a liberdade de agir, de tocar, de curar, onde gente que vai chegar aqui com câncer vai sair daqui curado, onde gente vai chegar aqui com dor, vai sair sem dor, onde gente vai chegar aqui, sabe, com problemas financeiros, vai ser curado. Enfim, Deus vai trocar em cada um, quanto mais a gente tiver fome dele, quanto mais a gente der liberdade para ele. Nós queremos ser reconhecidos como uma igreja viva, não uma igreja morna, nem uma igreja morta, mas uma igreja que se entrega por inteiro, que se lança, que se humilha, que se prostra, uma igreja que anda em verdade, uma igreja que tem prazer na lei do Senhor, que ama a palavra, que ama viver a palavra, uma igreja que tem prazer em cultuar o Senhor. Aqui é um lugar de culto, um lugar de reverência, um lugar de adoração, um lugar de entrega. Só quem concorda diga amém, aleluia. Glória a Deus. Sacode esse irmão e fala para ele assim, ó. Diga para ele assim: o Senhor vai te pegar hoje. Fala para ele. Terceiro, olha que interessante. Jacó, um homem com um novo nome. Um novo nome. Cara, isso é incrível. Deus não apenas muda a história de Jacó, mas agora Deus vai curar os relacionamentos. Se a gente entendesse isso. Se a gente entendesse que não dá para dizer que você é cheio de Deus, não dá para dizer que você é cheio do Espírito Santo, não dá para dizer que você ora em línguas, não dá para dizer que você é alguém que é usado por Deus, se você não consegue se relacionar bem com o seu irmão, se você não consegue liberar o perdão para alguém, se você não consegue amar quem não merece. Amar quem te ama é fácil, difícil é amar quem não merece. Porque quando a gente ama quem não merece, a gente reconhece que a gente também não merece ser amado, e assim Deus nos ama. Tem que ter muita humildade para amar quem não merece. Tem que ter muita humildade para reconhecer que nós devemos amar, perdoar. E ser cheio de Deus é ser cheio de amor, porque você representa o caráter de Deus na terra. E representar o caráter de Deus na terra significa que você é cheio de amor, cheio de mansidão, cheio de longanimidade. Você carrega o fruto do Espírito como sua essência. Fala para o seu irmão, fala assim: você é manso. Fala para ele: você é manso. É isso que significa ser cheio de Deus. Eu fiquei bobo de ver gente na internet, pastores, líderes falando que você não precisa ir até uma pessoa para liberar perdão quando alguém faz alguma coisa com você. Você simplesmente ignora aquela pessoa e segue a vida. Não foi essa a teologia que eu aprendi. O que eu aprendi, há um texto que diz assim: se alguém te feriu, se alguém fez alguma coisa contra você, antes de apresentar sua oferta no altar, vá até ele e resolva com ele. Não está nem falando que você ter feito com alguém fez com você. Irmãos, se a gente quer ser cheio de Deus, a gente tem que ser cheio de perdão. A maior evidência do amor é o perdão. Não dá para ser uma igreja viva que não ama e que não perdoa. Nossas alianças têm que ser sólidas, genuínas. Não dá para dizer que a gente carrega uma unção só porque a gente cumpre uma agenda, porque a gente é reconhecido pelos outros, mas Deus conhece o nosso coração e sabe que tem uma lepra aí embaixo dessa armadura. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa lepra representa a amargura que a gente carrega. Deus está curando você hoje. Deus está curando o nosso coração hoje. Deus está curando a nossa vida hoje. Não dá para a gente ir para a rede social,
o púlpito, para poder criticar, falar mal do irmão, criticar, cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de ódio, sabe, criticando a igreja do lado, o irmão do lado. Não dá. Não é essa a igreja que Deus nos ensinou. Não é essa postura de alguém que vive o evangelho genuíno. Viver o evangelho genuíno significa ser carregado de amor, ser cheio de perdão. A partir do momento que Jacó, ele tem o seu nome mudado, simplesmente agora ele passa a se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. Deus está trocando seu nome hoje. Seu nome hoje está saindo de Jacó para príncipe de Deus, para princesa do Senhor. Só que a partir do momento que ele tem o nome mudado, ele precisa encontrar com seu irmão. E ele vai com muito medo, achando que ia morrer, separa a família em 2 grupos. Ele vai à frente, vai encontrar o seu irmão, achando que alguma coisa ia acontecer. Ele espera o pior, e para surpresa dele, o irmão dele abraça ele, chora com ele e libera perdão. E Deus preparou aquele ambiente. E às vezes você está preocupado, com medo de falar com aquela pessoa que você tem que liberar perdão, e às vezes aquela pessoa já está preparada com o coração para te perdoar. Eu quero declarar sobre a sua vida que tem gente aqui que vai ligar para a sogra, que vai ligar para o sogro, que vai falar com o filho, com a filha, que vai falar com o esposo, com a esposa, que vai falar com seus familiares, que vai falar com o irmão, que vai falar com amigos, que vai falar com aquele sócio, aquele filho da mãe que te traiu. Mas você vai liberar perdão, porque você não vai mais ficar com essa lepra embaixo da sua armadura, porque você não quer mais carregar isso, porque você não quer mais fugir do seu chamado, você não quer mais viver escravo do seu passado, você não quer mais ser reconhecido como Jacó, você vai ser reconhecido como príncipe de Deus, como Israel. Deus está mudando o seu nome hoje. Deixa de ser escravo do orgulho e deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus tratar você. Deus quer mudar seu nome, mudar sua trajetória, mudar sua história. Deus não vê onde você está, Ele vê onde você pode chegar. É isso que Ele vê. Deus não define você pelos seus erros, Ele define você pelo seu amor. Sabe quem é você? Você hoje é Israel para Ele. Você é príncipe e princesa do Senhor. É isso que você é. Você não é um amargurado, rancoroso. Não é isso que Deus vê. Não é isso que Deus vê. Deus vê você cheio de amor, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder de Deus. Alguém que vive debaixo da promessa de Deus, o escolhido de Deus. Simão é alguém precipitado, agia por impulso. De repente ele é reconhecido por Deus como rocha, como líder da igreja, porque Deus viu ele como rocha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Tu és rocha. Alguém diz que ele é Simão. Não, ele não é Simão, ele é Pedro, ele é rocha. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Gideão se via como o menor da sua tribo. O menor, ele se via como o menor da sua tribo, o menor em coragem, o menor em recurso financeiro, o menor em tudo. E Deus fala para ele: grande guerreiro, homem corajoso, Gideão, eu conto com você para libertar o meu povo. Meu Deus, isso é forte demais. Deus escolheu você. Sacode de mão, fala assim: Deus escolheu você. Deus escolheu você, fala para ele. Maria Madalena, reconhecida por uma mulher endemoniada. Mais de 7 demônios aquela mulher tinha. Todo mundo, e aquela mulher endemoniada que passa por aí, gritando. Aquela ali que é endemoniada, não. Quando Jesus chegou, aquela mulher se tornou uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da verdade. Aquela mulher se tornou uma seguidora de Deus. Sabe por quê? Porque onde Jesus passa, tudo muda. Aonde você passar, as coisas precisam mudar, meu irmão. Aonde você pisar, aonde você chegar, a atmosfera tem que mudar. Você é cheio de Deus, você é cheio de verdade, você é cheio da graça de Deus. Para encerrar, Jacó se torna um homem reconciliado. No capítulo 33, Deus cura a sua identidade, Ele cura seus relacionamentos. E agora, nesse momento, Jacó se vê encontrando seu irmão
abraçando seu irmão e liberando o perdão, recebendo o perdão do seu irmão, recebendo o perdão dele e liberando perdão sobre ele. É o momento onde Deus conserta as coisas, Deus libera a cura, Deus libera o mover dele. Ele enfrenta os seus medos. E hoje eu estou aqui para falar que você precisa enfrentar os seus medos. O medo das conversas difíceis. O medo de encontrar pessoas que você quer passar longe. Você quer ver de longe. Você vai precisar superar isso para você viver o extraordinário. Você viver o ano extraordinário. Você precisa carregar esse amor dentro de você. Esse amor já está dentro de você, só precisa deixar ele brotar. Hoje Deus está ativando em você o perdão. Quem acredita nisso? Hoje Deus está ativando em você o perdão. José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, tratado como um delinquente. Na verdade, seus irmãos queriam matá-lo. Só não mataram porque um deles falou: não vamos fazer isso não, vamos vender como escravo. Só para tu entender o nível que José passou. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, fez com que José se tornasse governador do Egito. E agora, uma grande fome no mundo. Todo mundo foi depender de quem? De José. E a sua família vem agora. Ele tinha a faca e o queijo na mão para falar assim: olha, eu perdoo vocês, vamos fazer o seguinte, vamos ficar um tempinho preso, né? Ô soldado, dá uma coça naqueles caras ali, só para... depois eu libero o perdão. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles passar fome um pouquinho, depois a gente deixa eles comerem. Ou então vai comer só resto. Vai comer, eles vão viver do resto. Mas o que José fez? José reconheceu que até mesmo diante da traição de homens, Deus estava levando ele a lugares mais altos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, não importa o que fizeram com você. Se você está debaixo do plano de Deus, até a maldade que fizeram com você, Deus pode usar isso para fazer você viver o plano, o projeto e os sonhos dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? José foi honrado e exaltado, mesmo diante da humilhação que ele passou. Ele se tornou um dos homens mais poderosos dessa terra, meu irmão. Deus vai fazer o extraordinário quando seu coração está preparado para liberar esse perdão. Vamos ficar de pé. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui hoje que precisam sair daqui com, sabe, tirando esse peso do seu coração. Tirando esse peso do seu coração. Assim como Deus consertou a vida de Jacó, Deus está consertando a nossa vida, consertando nossos relacionamentos. Tem uma história muito forte de Karen Timbun. Essa mulher é uma cristã holandesa que ela cuidava dos judeus, protegia os judeus, escondia os judeus na Segunda Guerra Mundial para que eles não pudessem ser presos e açoitados. Um dia ela foi descoberta com a sua família, sua irmã, e ela então é presa, é humilhada. E pensa alguém que sofreu. Ela foi maltratada demais. A sua irmã maltratada demais. Até o momento que eles matam a sua irmã na sua frente. E ela vê a sua irmã morrendo. E um dia, depois de muitos anos, ela está pregando numa igreja. A guerra acaba, ela é solta. Quem entra pela igreja? O soldado que matou a sua irmã. O soldado que matou a sua irmã. Ele vai até ela e fala: olha, Jesus me perdoa. Eu quero saber se você me perdoa. E sabe o que ela sentiu na hora? Ela sentiu ódio. Ela sentiu raiva. Ela sentiu, se pensar de pior, ela sentiu. Só que Deus falou com ela: não é sobre o que você sente, é sobre você ser capaz de ouvir minha voz e me obedecer. E ela fala: então, eu libero perdão para você, eu te perdoo. Então aquela mulher abraça aquele homem, perdoa aquele homem, chora e sai dali completamente curada daquilo que ela carregava no seu coração. Não é sobre o que você sente, não é sobre a vontade de perdoar, não é sobre o sentimento de perdoar, é sobre uma decisão de obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele manda. É sobre você falar: eu vou fazer em obediência,
porque eu não quero mais carregar, eu não quero mais tomar esse veneno e esperar que ele morra, eu não quero mais destruir aquilo que Deus espera de mim. Tem gente aqui que ainda não viveu o que Deus tem para ele, porque está com esse veneno no coração. Deus tem muito mais para fazer, meu irmão. Está na hora de você sair daqui curado, limpo, restaurado. Está na hora de você tratar essa lepra debaixo de você. Eu sei que eu estou vendo a armadura, mas você sabe que tem uma lepra aí dentro. Você precisa sair daqui limpo, curado. Amém? Eu quero orar com você, profetizar hoje. Se você tiver que fazer a ligação, você vai mandar mensagem, não importa, mas você vai sair daqui curado, curada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos cantar.